Do senador Renan Calheiros, o relatório já vem eivado de total descredibilidade. Alguém que não tem moral e nem capacidade jurídica para botar algo no papel. E a prova disso é um relatório extremamente frágil, juridicamente falando, um relatório político que em nada beneficiou a população brasileira, aponta como o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro uma vacina que sequer foi comprada, então não foi gasto R$1 de dinheiro público, né? Como é que a desvio de dinheiro público em uma vacina que não foi comprada? E o tempo inteiro querendo imputar ao presidente da República crimes que não param de pé. Eu tenho a convicção de que assim que for analisado juridicamente por um estagiário de direito, onde quer que vá parar esse relatório, ele vai ser prontamente arquivado porque é inconstitucional. A CPI não tem a competência para investigar o presidente da República, inclui diversos nomes, sem tratar com ninguém, sem aprovar em plenário, sem dar o direito de ampla defesa e contraditório às pessoas. As sessões que aconteceram aqui durante a CPI foram horripilantes. Se um delegado de polícia fizesse a oitiva de um traficante de drogas dentro da sua delegacia, da forma como os depoentes foram tratados aqui na CPI por alguns senadores, esse delegado estaria preso, no mínimo por ameaça e tortura psicológica. Então, certamente, eu até sugiro aos advogados de todos os depoentes que estiveram aqui, que façam como eu. Eu estou ingressando nos próximos dias com uma representação no Ministério Público Federal contra o senador Renan Calheiros, pelos mais de 20 crimes que ele cometeu durante essa CPI, e que os advogados analisem junto a seus clientes quais foram os abusos de autoridade que os seus clientes sofreram durante a CPI. Depoimentos escolhidos com ilegalidade, com ameaça, com abuso de autoridade, certamente eivados de nulidade. Então, todos aqui já têm um entendimento, há um senso comum aqui no bastidor, de que é um relatório fraco juridicamente, que não vai parar em pé. Então, a intenção de alguns senadores na CPI é fazer com que haja o desgaste máximo da imagem do presidente da República, agora nesse momento de término de CPI. A gente tem um forte indicativo, até por conta do grupo majoritário, que esse relatório deve ser aprovado. Como o senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro vai reagir nesse momento? Olha, eu acho que houve uma distorção no que eu falei da outra vez, né, em que, como se o presidente Bolsonaro estivesse dando risada da pandemia, e óbvio que não é isso. A risada, que eu imagino que ele tenha dado, não falei que ele deu essa risada, foi em referência ao relatório, porque é uma piada de muito mau gosto, ignora o sofrimento das pessoas, um relatório que não ajudou em nada os brasileiros a ter acesso à vacina, acesso à EPI, acesso a tubos de oxigênio. A CPI faz ao contrário, ainda bota alguns empresários que tiraram dinheiro do próprio bolso para levar oxigênio para Manaus, por exemplo, como se fossem sugerindo que eles sejam indiciados. E o governo federal fez o que estava ao seu alcance. Eu duvido que qualquer um sentado naquela cadeira do presidente Bolsonaro fizesse melhor. Não faltou vacina para nenhum brasileiro. Todo mundo que quer tomar vacina tem acesso a ela. Então a imunização já está mostrando os seus resultados. O Brasil caminha para a sua normalidade. Só não sofreu impactos maiores na economia, só não sofreu um desemprego muito maior por causa do governo Bolsonaro. E nós estamos aí voltando, retomando a nossa normalidade de uma maneira muito mais rápida do que outros países. Então, certamente o presidente Bolsonaro não está nem um pouco preocupado com esse relatório da CPI, porque sabe que não para em pé, não tem nenhuma base jurídica e, obviamente, quando for analisado por pessoas sérias nos ministérios públicos, estaduais e no federal, não vai ter outra alternativa a não ser arquivar tudo isso. Senador, os senadores da cúpula da CPI dizem que a CPI provocou... É mais uma medida populista. Você vê, além de tudo, a CPI ainda quer promover a censura. Criticam tanto o regime militar e são os primeiros a aplaudirem quando um perfil conservador de internet é tirado do ar, quando tem a sua monetização cortada. As pessoas se alimentavam daquilo, isso é uma ação alimentar, de comer. As pessoas tiveram o direito a ganhar o dinheiro do fruto do seu trabalho para poder comer. Isso que a CPI está promovendo. Então, uma perseguição sem precedente e sem vergonha. Porque se fosse, por exemplo, perfis de esquerda, eles jamais estariam fazendo isso. Ou se fossem perfis ligados a eles, jamais estariam fazendo isso. Falam tanto de fake news aqui, o que mais essa CPI fez foi fake news. Toda hora um senador Renan Calheiros, por exemplo, dizia que tinha uma pergunta de internauta. Aí você ia ver o perfil lá do internauta que estava perguntando, é um perfil fake. Quer dizer, ele próprio pode ter manipulado
um perfil falso para levantar a bola para ele perguntar aqui na CPI. Então é ridículo, é ridículo. O senhor concorda com a fala que o presidente Jair Bolsonaro fez na transmissão, associando vacinas contra a Covid-19 ao surgimento de novos casos de HIV? Por que vocês não... Isso é uma fake news. Então seu pai divulgou uma fake news? O que ele fez... Por que você não fala que foi a revista Época que divulgou uma fake news, já que foi eles que fizeram a matéria, e o presidente só fez a leitura de uma matéria da revista? Mas não tinha um ponto de interrogação? Olha, na manchete não tinha ponto de interrogação nenhuma, tanto é que eles modificaram depois. O presidente faz a leitura de algo que está escrito num veículo de imprensa, e aí ninguém fala que foi o veículo de imprensa que estava divulgando fake news, né? Aí foi o presidente da República. Então, amigo, tem que ver qual o critério de quem fala que é fake news. Ele fez a leitura de uma matéria. O senhor acha que ele vai se retratar? Eu até, se ele tivesse me ouvido, eu falaria, olha, essa revista aí, ela costuma promover fake news, né? Então abre o olho. Mas ele fez a leitura de uma matéria que foi veiculada na imprensa. Então quem fez a fake news não foi o presidente, foi a revista. Agora, já desmentido pelas entidades médicas, qual o seu posicionamento em relação a isso? O presidente deve se retratar ou não? Mas eu tenho que perguntar para ele. Senador, o senhor acredita que o pai do senhor tem incentivado ou desincentivado a população a se vacinar, já que o senhor tem defendido e dito que a vacinação tem melhorado a situação no Brasil? Olha, eu tomei as 2 doses de vacina, eu já tive Covid, tomei a vacina orientado pelo meu médico. Se o médico dele orienta a não tomar nesse momento a vacina porque ele está com a imunização alta, a imunidade alta, tem que respeitar a autonomia médica. E com isso não está desincentivando ninguém a tomar vacina. Pergunta aos brasileiros, alguém que quis tomar vacina não conseguiu? Alguém que quis tomar vacina não teve acesso à vacina? Alguém precisou do atendimento, né, num CTI, com as milhares, dezenas de milhares de vagas que o presidente Bolsonaro abriu em CTIs em todo o Brasil? Foi atendido ou não foi? Agora, né, como eu já falei também, né, se o exemplo de presidente da República fosse seguido pela população, durante o governo Lula, a população brasileira inteira ia ser ladra. Então, assim, não é, ele faz o que está na responsabilidade dele, ele garante o acesso a tudo que a população precisa na área da saúde, inclusive o maior legado dessa pandemia que o governo Bolsonaro deixará, será uma melhoria sem precedentes em toda a rede pública de saúde do Brasil, com equipamentos, né, com CTIs, com treinamento de mão de obra, com contratação de médicos. Então, vários sistemas locais que já estavam públicos de saúde, já estavam falidos, graças ao presidente Bolsonaro, daqui para frente poderão prestar um atendimento melhor à população. Então, não cabe essas acusações pelo simples fato dele ter optado por não ter tomado a vacina até o momento. Não faltou vacina para ninguém. Mas ele não acha que ele deveria? Ele comenta, senador, sobre isso? Mas aí, gente, é de cada um. Como eu falei, eu sou filho, tomei. A esposa dele tomou. Ele optou por não tomar nesse momento. Aí ele é que tem que falar, não posso falar por ele, né? Acho que a gente entra numa questão política. O senhor não acha que ele deveria tomar a vacina, até para dar o exemplo para a população, até porque a gente tem comprovado cientificamente que a vacina é eficaz para evitar a Covid-19. O senhor não avalia que ele deveria tomar? Eu concordo, mas... mas... Não entra numa questão política, ele não... Não é questão política, é questão médica, gente. Eu concordo. Agora, para que você toma uma vacina? Não é para o seu organismo produzir anticorpos e você ter mais força para se defender de uma doença? Se ele já tem os anticorpos agora, no momento, por que ele tem que tomar vacina agora? O médico, não, é o médico dele que está sugerindo, não é? Então, assim, você tem que respeitar a autonomia médica. É igual a questão do tratamento precoce. Isso não é uma unanimidade. Qualquer doença no mundo, o que é o tratamento precoce? Você começa a tratar a doença assim que você identifica ela, assim que você sabe que está doente. Então, qualquer doença do mundo, você começa a tratar imediatamente para evitar, né, que haja danos maiores à sua saúde. Então, o médico, dependendo do organismo, do paciente que está ali na frente dele, cada um individualmente ele analisa dessa forma, se ele entender que tem que prescrever algum remédio rapidamente, ele tem que fazer. E aí, tratamento precoce virou sinônimo de, né, virou demonizado. E pode ir lá na frente, como é uma questão que ainda há divisão na classe médica, todo mundo que hoje critica o tratamento precoce pode ser chamado de genocida amanhã. Porque se ficar provado que ele tem eficácia, independente de qual remédio vai ser utilizado, aí as pessoas vão ficar mal. Então, até isso o relatório da CPI é precoce. Então, ele é antecipado, porque se não há conclusões ainda, não há sequer remédio que possa ser prescrito com eficácia contra a Covid, como é que o relatório já aponta quem está certo e quem está errado,
quando o médico prescreve algum medicamento ao seu paciente. Mas a vacina tem comprovação científica, né, senador? Já disse que As ele vacinas tá têm com comprovação. anticorpos altos e por isso ele não toma vacina. Então não está descartada a possibilidade de ele, com esse acompanhamento médico, tomar a vacina em breve, até porque os anticorpos não se mantêm Eu acredito, mas até eu assim. acredito que não. Eu acho que, né, ele pode em algum momento dizer que quer tomar vacina. Qual o problema? Agora, isso até isso é claro que é orientação médica. É claro que é uma orientação médica. Se não fosse, né, mais uma vez, como ele tem os anticorpos e o médico sugere que nesse momento não pode tomar, não indicaria, não sugere que ele tome a vacina, ele está respeitando o médico. Como lá atrás, se vocês pegarem as minhas redes sociais, eu tive Covid em agosto do ano passado. E eu falei, o meu médico, neste momento, caso fosse a minha vez de se vacinar, diria para mim que não há necessidade de me vacinar. E até isso tem estudos ainda que vão ter que mostrar qual é a durabilidade dos anticorpos no organismo. De pessoas que só tomaram vacina, de pessoas que tiveram Covid e tomaram vacina. Então, assim, tem muita coisa ainda que cientificamente tem que ser comprovada. Então não dá para apontar o dedo para o rosto de ninguém e chamar de culpado. Senador, existem casos de reincidência, ou seja, existem pessoas que já tiveram Covid, como o presidente da República, que voltaram a ter ou que o vírus desenvolveu novamente, mesmo que não seja uma segunda, uma reinfecção, mas o caso voltar. O senhor acredita que esse médico do presidente da República também recomenda a outros pacientes dele que não se vacinem caso já tenham tido Covid? E qual o nome do médico? Não, ele tem uma equipe médica dele lá que sempre tomou conta dele desde que ele sofreu o atentado, né, contra a sua vida. Agora, mais uma vez, tem que respeitar a autonomia médica. Até isso a gente vê aqui nessa CPI. Médicos, né, que são senadores, desrespeitando a própria autonomia médica, né, um princípio sagrado da categoria. Então, se não há um remédio que se possa falar que ele é eficaz para o tratamento da Covid, como é que você pode condenar um médico por entender que tem que prescrever um remédio para um paciente dele para evitar, por exemplo, né, a contaminação mais acelerada dos seus pulmões, para evitar uma trombose, né, para evitar um monte de consequências à saúde do seu paciente. Então tem que ser respeitada a autonomia médica. Até isso o relatório da CPI faz de errado. Ele condena, ele quer pedir um indiciamento do presidente do Conselho Federal de Medicina. Olha só, os senadores da CPI querendo saber mais de medicina que o presidente do Conselho Federal de Medicina. Quer dizer, é um troço, é mais uma demonstração do caráter eleitoral, politiqueiro que tem essa CPI, em desrespeito aos mais de 600 mil vítimas da Covid no Brasil que esperavam um trabalho sério por parte da CPI. Você acha que esse relatório vai ter andamento na PGR ou ele vai ficar parado, senador? Da presidência, o senhor sabe quem são esses médicos? Eu não sei quem são os médicos, gente, eu não sei. Senador, você acha que esse relatório vai ter andamento? Eu respondi um monte de perguntas suas, deixa eu responder um pouquinho dos seus amigos aqui. Em relação ao relatório, o senador Randolph falou que se a PGR, caso da PGR arquiva, eles têm outros meios jurídicos de dar prosseguimento ao relatório. O que você acha dessa declaração do senador Randolph? Ele está mostrando então que ele faz interferência política nas instituições públicas, é isso? Eu estou entendendo isso. Ele falou em ações subsidiárias da pública, ações privadas, direto ao STF. Mas é só para manter o desgaste, porque se a PGR, que vai fazer análise técnica e jurídica do assunto, sugere o seu arquivamento, né, o juiz tem que arquivar. Se ele se achar no direito de dar continuidade a isso, vai provar mais uma vez que o interesse dele é político, não é jurídico, e não é resolver o problema da população que está passando dificuldades ainda, que está desempregada, que está passando fome. E o governo Bolsonaro tem feito de tudo para amparar essas pessoas e assim vai ser até o final do seu mandato. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu.